Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar Igor Calvé, presidente da Anfavea, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Igor Calvé tem 40 anos. É formado em Relações Internacionais pela UNB, a Universidade de Brasília. Tem mestrado em Ciência Política pela UNB e foi presidente da ABDI, Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial do Governo Federal, de 2019 a 2022. Igor Calvé, muito obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos vocês que podem nos assistir. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 27 de maio de 2025. Igor Calvé, eu começo essa entrevista perguntando: o Brasil voltará a ter a produção de veículos que já teve no passado? Paulo, essa é uma pergunta que geralmente me fazem, porque o Brasil já chegou a comercializar mais de 3.800.000 veículos ali há 12, 13 anos atrás. É bem verdade que eram veículos diferentes dos atuais veículos que nós temos. Hoje em dia, dadas as regulações, as políticas industriais que se sucederam, o Inovarauto, o Rota 2030 e agora o Mover, os veículos estão muito mais seguros, os veículos agora são muito mais eficientes do ponto de vista energético. Isso faz, obviamente, com que os nossos produtos tenham evoluído muito. E o mercado brasileiro também evoluiu. Então, nós temos um contingente de veículos, que é a nossa massa aí de veículos, a nossa frota, muito grande. Eu espero que nós atinjamos esse valor. Aliás, é a nossa meta. Para esse ano, nós esperávamos, inclusive, um crescimento maior. Provavelmente, nós vamos crescer algo em torno de 6% ou 7% no mercado, perfazendo algo em torno de 2.700.000, 2.800.000 unidades. Ainda próximo aos 3 milhões, mas ainda muito abaixo desses 3.800.000. Então, eu falei tudo isso para dizer o seguinte: a nossa meta é essa, mas eu acho que nós ainda temos algum tempo para esse mercado voltar ao patamar, pelo menos ao ápice do que ele já foi. Uma parte disso do que era produzido foi ocupado por importações de veículos ou não? O consumo diminuiu? Olha, hoje nós temos uma relação dos veículos produzidos no país e emplacados aqui, portanto, o mercado brasileiro, que ainda é majoritário. Mas o que nós temos visto é que o crescimento das importações começa a tomar lugar da produção local. Isso é um problema, dado que nós temos aqui empresas com 20, 30, 40, aliás, tem empresas com 100 anos no Brasil, investindo em formação de capital, investindo em ferramentaria, investindo no país, e que agora se veem muito preocupadas com essa invasão de veículos, sobretudo de origem asiática, especificamente chinesa. Hoje, para você ter uma ideia, 1 a cada 5 veículos emplacados, portanto, acho que 20% já é desses veículos no país. Isso vem crescendo, vem crescendo. Nós temos um dado, acho que eu confirmei esse dado na última coletiva de imprensa nossa da Anfavea, que o emplacamento dos veículos importados cresceu 18%. Então, isso é um dado relevante de observação constante da Anfavea e que, sim, nos preocupa porque nós sempre tivemos no Brasil esse balanceamento entre a produção local e as importações. Nós, da Anfavea, não somos contrários às importações. Nós acreditamos que as importações têm um papel fundamental na complementação da produção e no portfólio das nossas empresas. Muitos dos veículos importados são veículos elétricos que vêm da China. É um problema esse tipo de importação? Os veículos elétricos, eles são parte de um novo horizonte da indústria automotiva. Uma série de tecnologias de propulsão, aquilo que faz os veículos se movimentarem, veículos híbridos, veículos elétricos, em geral os veículos eletrificados. E aí hoje você tem tecnologias ainda, células de combustível, então tem várias outras tecnologias. Esses veículos chineses, em sua maioria eletrificados, em especial os elétricos, todas as empresas que hoje estão no Brasil já possuem no seu portfólio também veículos elétricos eletrificados. Então é uma tendência mundial. O que nós, Anfavea, entendemos é que a entrada de maneira
desequilibrada no mercado desses veículos em especial é que causam as distorções. Em 2024, o setor automotivo instalado no Brasil anunciou algo em torno de 130 bilhões de reais em investimentos. Grande parte desse valor, Paulo, foi para fazer com que o line-up de produtos ou o investimento para que essas novas tecnologias chegassem ao Brasil. E aí, quando você tem, nesse exato momento em que as empresas se preparam para esse nível de investimentos desses novos produtos entrarem no Brasil e fabricarem aqui, nós temos um desequilíbrio nas importações. Então, passou a ser vantajoso importar essas tecnologias em vez de produzi-las aqui. Então, nós estamos, nesse exato momento, né, nessa luta para que os investimentos já anunciados e ainda assim garantidos continuem e se concretizem no país para que essas tecnologias sejam produzidas aqui. Porque, veja, um mercado que se reinventa como o mercado automotivo atual, acho que sofisticar a nossa produção, isso envolve a engenharia nacional, isso envolve novos fornecedores, a qualificação dos fornecedores, os trabalhadores brasileiros, então isso envolve toda uma cadeia. A cadeia automotiva é muito longa, Paulo. Então é importante que a gente solidifique essa indústria no país. O que a Anfávia espera em termos regulatórios para corrigir o que se avalia como tempo? Nós estamos, hoje, né, nós temos um pleito junto ao governo federal para a recomposição da alíquota do imposto de importação. Não sei se você sabe, Paulo, mas no Brasil, há muitos anos, talvez há décadas, a alíquota do imposto de importação para veículos automotores é de 35%. Em algum momento, em 2015, por ali, né, o governo brasileiro tomou a decisão de zerar essa alíquota. Quando zerou essa alíquota, era no sentido só para esses eletrificados, né? Quando zerou a alíquota, no intuito de fazer com que esse mercado emergisse. Agora, passados 10 anos, né, nós temos agora uma situação que aí a alíquota continuou zerada, na verdade a gente está com 18% nesse exato momento, mas ainda longe dos 35%. E aí você tem a entrada, né, desses veículos no país, né, que é o que eu estou dizendo sobre o desequilíbrio, né, no acesso ao mercado brasileiro. Essa é uma das medidas que nós esperamos voltar aos 35%. Mas, concomitantemente a essa medida, é importante, né, do nosso ponto de vista, que alguns outros pleitos que surgiram para redução de imposto ainda, para formas de produzir que não são tão sofisticadas, que no nosso jargão interno é CKD e SKD, que é apenas parte ali do processo, né, parafusar uma coisa aqui, juntar peças e conjuntos, enfim. São coisas com pouco valor agregado. Com pouco valor agregado, prontas. Nós entendemos também que o governo brasileiro, esse é o nosso pleito da Anfávia e esse é o nosso pedido como indústria nacional. Não aceite que isso tenha redução de imposto. Se quiserem produzir dessa maneira, né, que venham e produzam pagando os impostos devidos, e não redução de imposto, porque aí nós vamos continuar numa trajetória de desequilíbrio. Então temos essa questão de não aceitar a redução de imposto para a CKD e a SKD, que é essa questão da produção pouco sofisticada. Nós temos a questão de elevar a alíquota do imposto de importação também. E sim, nós temos toda uma regulamentação ainda que é derivada do programa Mover, que é o programa que regulamenta a comercialização de veículos no país, sejam eles produzidos aqui ou importados, que dá os parâmetros. Tem que, para comercializar aqui, tem que comercializar no Brasil, tem que ter níveis mínimos de eficiência energética, por exemplo, tem que ter algum nível de desempenho estrutural, né, a segurança dos veículos. Então, são medidas, né, não são medidas isoladas, é isso que eu quero mencionar a todos vocês. É um conjunto de medidas, né, inclusive, né, que eu diria, de custo país também, que nós precisamos ter, né, porque nós conseguimos ser muito produtivos. Há plantas do setor automotivo no Brasil que são referência no mundo em termos de produtividade, mas nós temos deficiências ainda como país, custo logístico, custo de capital, tudo isso precisa ser equacionado. Nossa indústria é competitiva, né, da porta para dentro, mas a gente precisa fazer com que essa produtividade, eficiência e competitividade consiga sair, inclusive do país, né, com as nossas exportações. As exportações também já foram bem maiores, elas vão aumentar? As exportações do Brasil nesse setor geralmente são, historicamente, é bem verdade, para a América Latina. E nós caímos a nossa participação nos últimos 10 anos na América Latina. Enquanto, por exemplo,
as empresas chinesas cresceram a sua participação na América Latina porque vieram com muita vontade de acessar novos mercados, dado que o mercado chinês começou a ficar desaquecido, pelo menos um crescimento menor. As exportações nossas, né, em 2023 foram majoritariamente para o México, mas isso foi um ponto fora da curva, porque tradicionalmente as nossas exportações vão para a Argentina. Os nossos embarques são para a Argentina e tem uma relação muito interessante. Por exemplo, no último mês, a Argentina correspondeu a mais de 40%, né, das nossas exportações. Então isso é um fator muito relevante para a gente, cultivar essa relação próxima, profunda com a Argentina e fazer também aqui na América Latina, sobretudo, uma harmonização regulatória. Porque custos regulatórios, ou pelo menos pedidos regulatórios diferentes entre os países, fazem com que a nossa produção atrase, você tenha que fazer investimentos para acessar um mercado ou outro com regras diferentes. Quando nós tivermos mais acordos comerciais, né, que sejam vantajosos, né, tanto para os países que recebem quanto para os países que exportam, que é o caso da Argentina. Quando nós tivermos harmonização regulatória, nós temos fortalecida essa nossa cadeia no Brasil, né, e competitiva para o mundo. O senhor mencionou que a produção está crescendo em relação ao ano passado. Isso no caso de veículos em geral. A produção de caminhões está menor, certo? E qual a razão disso? Olha, a produção de caminhões, né, ela vem crescendo desde o primeiro mês desse ano, desde janeiro. Mas aqui é interessante, nós estamos com um crescimento ainda, mas que vem decaindo ao longo dos meses, ou seja, você vinha crescendo 10%, né, do mês de janeiro em relação a dezembro, e agora nós estamos com um crescimento de 4%. Em relação ao ano passado, tem aumento? Do quadrimestre, nós temos um pequeno aumento, sim, né, talvez 3% ou 4%, esse é o dado que eu tenho de cabeça aqui. Mas, né, nesse ano, existe uma trajetória que eu estou acompanhando que talvez seja de queda, né, e a razão disso é assim. Caminhões é um mercado diferente, porque caminhões a gente pode traduzir ou equivaler o mercado de caminhões a PIB. Se a economia cresce, muito provavelmente o mercado de caminhões vai crescer. E por que isso? Porque caminhões é um item de produtividade. Então, você tem a nossa safra, né? A gente precisa escoar a produção. E no Brasil, majoritariamente, o escoamento da produção se dá por via rodoviária nos caminhões pesados que nós temos. Então, se a economia mantiver o crescimento acima de 2%, nós poderíamos esperar um crescimento maior também do mercado. Acontece que aí outros fatores se sobrepõem. O primeiro desses fatores que eu chamo muita atenção, juros, Paulo. Os juros vêm numa trajetória de subida, né, desde o final do ano passado. E juros para esse setor é muito sensível. Por quê? Porque quem compra caminhão em geral são empresas, são frotistas, compram vários caminhões e renovam as suas frotas. Em geral, não são os transportadores autônomos, né, o caminhoneiro, por assim dizer. Então, o grosso da venda é para empresas. E essas empresas fazem os cálculos. Uma taxa básica de juros Selic é 15%, quando chega no consumidor final, que é a empresa, já é superior a 20%. Então, eu costumo dizer, em caminhões, às vezes com uma taxa de juros alta, você compra um caminhão hoje, daqui a 5 anos, quando você terminar de pagar, né, você pagou o equivalente a 2 caminhões. Então, faz-se as contas e você adia o investimento. Quando adia-se o investimento, embora a economia esteja indo, ainda seja uma economia positiva, adiou a compra, você restringiu o mercado de caminhões. Então, nós temos uma situação, sobretudo em virtude dos juros, que nós temos que observar com muita cautela. Então, nós temos até vocalizado, né, que a Anfávia se manifesta muito preocupada com a subida da taxa de juros no Brasil, porque tem a perspectiva de frear esse mercado de caminhões, sobretudo de veículos pesados. O senhor acha equivocada a política monetária atual? A política monetária tem lá, né, eu costumo dizer que não é nem branco nem preto, né, nós temos tons de cinza, né, quando se fala de política monetária. Eu entendo o Banco Central, né, quando entende que é preciso elevar ou manter-se a taxa de juros no elevado nível para poder restringir a demanda e controlar a inflação, né, e tem uma questão também de ajuste. Nós temos que
concomitantemente trabalhar a taxa de juros com as questões de cunho fiscal para a gente atingir esse equilíbrio, que é um equilíbrio muito tênue no Brasil, dado que nós temos um câmbio flutuante, dado que nós temos metas de inflação também. Então, eu não diria que é equivocada, né? Mas talvez ali o que nós temos é o excesso, eu não posso dizer de preciosismo, né? Mas talvez a intensidade é o que nos preocupa, porque na medida em que você contrai a atividade econômica, né? Você não tem a renovação da frota, você não tem o escoamento, você tem questões ambientais nesse setor específico, que os novos motores, os novos caminhões, eles são muito mais eficientes e emitem muito menos do que os velhos. Então, a gente tem que pensar, e olhando aqui com as lentes do setor e de caminhões, que nós temos uma frota de mais de 2 milhões, 2 milhões e meia, 2 milhões e 500 mil unidades rodando. Grande parte dela com mais de 20 anos de idade, o que significa dizer que são veículos que poluem mais, que são veículos com menor nível de eficiência, que tendem a ter, se não tiver reparos, a ter mais problemas nas estradas. Então tem um custo social também, né, dessa elevação dos juros que se traduz no mercado de caminhões. O governo dos Estados Unidos anunciou aumento de tarifas para veículos produzidos fora do país e para outros itens industriais também. Especificamente no caso de veículos, isso é algo que afeta a produção brasileira? A produção brasileira, ou pelo menos os embarques brasileiros hoje de autoveículos, eles não vão aos Estados Unidos. Então, o efeito, né, da elevação tarifária do governo Trump sobre as exportações brasileiras de autoveículos é muito pequeno. Isso não significa dizer que nós não temos preocupação. E a preocupação é de duas ordens. A primeira preocupação é que o setor automotivo ele é um setor global. A cadeia de fornecimento é global. Então, quando você tem esses ruídos, né, essas indecisões, toda a cadeia pode, né, eu vou usar uma palavra forte, mas se desintegrar, ou pelo menos se desarranjar. E quando há um desarranjo global das cadeias, porque nós não estamos sendo afetados no produto pronto, mas só que a nossa cadeia é global. Então, pode ser que alguns países sofram, por exemplo, nas suas partes e peças que vão compor os nossos veículos que a gente pode importar. Então, diretamente nós não temos, mas o ruído gera um problema e um problema de instabilidade. Esse setor, Paulo, ele é avesso, né, a incertezas. Então, nós precisamos de previsibilidade. E quando se fala de previsibilidade, o que nós menos temos hoje na política tarifária global é previsibilidade. Então, é um momento em que eu não quero que isso aconteça, aliás, no Brasil isso não vem acontecendo, mas é muito importante que os investimentos, né, para usar um termo do setor, a gente não puxe o freio de mão dos investimentos. Né? E para isso não acontecer, a gente precisa de previsibilidade. Mas esse é um dos fatores. A outra coisa que pode nos preocupar é a relação do Brasil com o México, não necessariamente com os Estados Unidos, porque o México, sim, ele tem uma relação muito forte comercial com os Estados Unidos e se barreiras se erigirem contra o México, nós podemos ter, primeiro, né, um desvio da produção do México para mercados como o Brasil, porque eles continuam tendo que produzir no México. E nós temos acordo comercial com eles, de livre comércio com questões de ter uma restrição, né, de conteúdo regional, e esse desvio de comércio poderia acontecer ao Brasil. Poderia, não aconteceu ainda. E num segundo momento, não o desvio de comércio, mas o desvio de investimento, porque aí as nossas companhias que operam no Brasil também operam no México, globalmente podem eventualmente tomar uma decisão de investir no México se essa situação persistir, já que eles, né, terão um novo arranjo de produção no mundo. Algo que possa ser feito no Brasil para prevenir isso, para se contrapor a isso? Não, aliás, nós temos muito pouco o que fazer, né? Porque é uma coisa que está fora do nosso alcance dentro do Brasil. Agora, nós temos que se tornar vigilantes, continuar conversando com os Estados Unidos e com o México e tratar o nosso acordo que nós já temos de maneira muito profissional e dizer, olha, a relação Brasil e México se mantém. Eu tenho conversado, né, com as nossas empresas e também com o governo mexicano, no sentido de, olha, precisamos parar, ver o que vai acontecer antes de tomar qualquer medida assodada. Certo. Essa decisão do governo norte-americano sobre tarifas indica um aumento do protecionismo no mundo ou não necessariamente? O mundo hoje vive, eu diria assim, um processo de ebulição, né, muito marcado pela mudança geopolítica que nós temos hoje.
Então, nós sempre, pelo menos desde Bretton Woods, né, na década de 40, um regime, uma ordem econômica internacional que foi marcada pela construção ali de organismos multilaterais, um deles é a OMC, o Acordo Comercial do Brasil, que é o Brasil não, do mundo, que era o GATT, o Acordo de Tarifas, e essa ordem foi sendo construída e solidificada ao longo de décadas. E o que nós temos agora é a emergência de novos polos de poder econômicos globais, sobretudo a China, que, de certa forma, desafiam essa ordem econômica global. E ao desafiar essa ordem econômica global, com um nível de produção que é gigantesco, né? A manufatura lá é muito grande. Para você ter uma ideia, no setor automotivo, nós temos hoje uma capacidade instalada na China de 50 milhões de unidades. 50 milhões de unidades. Tá? O consumo na China em 50 dias é algo em torno de 3 milhões e meio de veículos em 50 dias, que é muito mais do que nós produzimos anualmente e comercializamos no país. E hoje, apesar de terem 50 milhões de capacidade produtiva, eles têm um mercado de 25, 26, 27 milhões, ou seja, estão com 50% da capacidade em média, da capacidade instalada sendo consumida no mercado interno. Então eles têm uma capacidade de crescer muito grande, produzir em escala muito grande e com tecnologia. Isso é muito importante também. A tecnologia é super importante em qualquer mercado e não é diferente no setor automotivo. Mas por que eu falo isso? Porque esse mundo está se rearranjando, né, de maneira que o setor automotivo também se rearranja. Então nós estamos diante de situações em que vincula-se, por exemplo, chegou-se a mencionar nearshoring, né, os Estados Unidos querendo fazer com a região da América Latina, porque antes, né, nesse mundo dessa nova da ordem econômica que vigia até então, você fazia onde era mais barato produzir. Uma parte na Ásia, uma parte na América Latina, alguma parte na Europa, partes importantes nos Estados Unidos. Agora, com as questões geopolíticas, né, se tornando mais tensas, nós temos que produzir mesmo em lugares distantes, do ponto de vista de segurança do país, segurança geopolítica, começa-se a pensar. Então, isso tudo muda, né, essa dinâmica do mercado, e isso precisa de um tempo para se solidificar, para a gente ver qual é o novo, né, aproveitando a frase que se tornou célebre nos últimos anos, né, o novo normal do setor automotivo. O Brasil já teve programas de incentivo para carro popular. Isso é uma coisa que esteja sobre a mesa neste momento? Olha, nós temos hoje discussões com o governo para a regulamentação do programa Mover. E a regulamentação do programa Mover envolve, né, as regulamentações de eficiência, envolve as regulamentações de desempenho estrutural, de segurança veicular, e lá há dispositivos também tributários, né, como o IPI verde, que vigerá até o início, né, pelo menos da vigência da reforma tributária em 2027, e um dos aspectos já previsto em lei no Brasil é o carro sustentável, né, que é um carro, mas com, né, o viés talvez que era dado há algum tempo no Brasil de popular, um carro sustentável. Essa discussão existe para a regulamentação, mas é aquilo que já está na lei, parâmetros, né, que atendam o social, o ambiental, então isso tudo está sobre a mesa para discussão com o governo. Mas eu não entendo que seja uma discussão que esteja assodada de maneira alguma. O governo, inclusive, tem interagido conosco com calma na discussão de que parâmetros são esses e como regulamentar esse dispositivo que já está na lei, mas no que diz respeito ao carro sustentável. Há um horizonte temporal para que isso seja resolvido? Nós entendemos, aliás, a medida provisória foi no final de 2023, regulamentada por uma lei logo em seguida, mas o decreto regulamentador só saiu há um mês atrás, 1 ou 2 meses atrás. Então a gente está numa fase, né, de ter as portarias, de ter outros decretos regulamentadores. Talvez até o final do ano, no ano que vem, isso a gente não sabe ao certo. Perfeito. O senhor é o primeiro presidente da Anfávia que não é ligado a alguns fabricantes de veículos que integram a associação. Por que o escolheram? Olha, esse processo na Anfávia, Paulo, eu digo que ele começou muito antes de mim, né? Porque eu acho que ele é um reflexo das mudanças no próprio mercado. O mercado tem mudado bastante. Chega um momento, né, que as entidades representativas, associações como a Anfávia, precisam, né, de um executivo que fiquem integralmente dedicados,
né, as atividades de representação e defesa setorial. No caso da Anfávia, até a última gestão, que se encerrou há mais ou menos um mês atrás, o principal executivo da Anfávia dividia as suas atividades setoriais com as suas atividades dentro das suas respectivas empresas. Chegou um momento em que eu, por exemplo, há um mês à frente da Anfávia, né, não teve um dia sequer que eu não tive agendas de manhã, de tarde e às vezes de noite, né, de interesses setoriais, o que provavelmente era muito difícil em gestões anteriores, porque você tinha que conciliar essas agendas. Então, os interesses setoriais, a multiplicidade de agendas, um maior protagonismo, por exemplo, nas relações não só com o governo, mas também com o legislativo, fazem com que esse mundo da representação setorial passe por mudanças. Então, eu acho que entendeu-se por bem, na Anfávia, fazer essa alteração, levando em consideração essa mudança de mercado, levando em consideração que nós temos que pensar o setor, né, com os desafios que tem pela frente, as novas formas de propulsão, a autonomia veicular, várias coisas acontecendo, nós precisamos estar, né, sempre muito antenados com isso e com um nível de, eu ia dizer profissionalização, mas pode dar a impressão de que não era profissionalizado, não é isso, com um nível de envolvimento integral, né, com os assuntos setoriais que talvez nós não tínhamos anteriormente. Ainda sobre propulsão, o que se pode esperar disso para os próximos anos ou décadas, talvez? Nós temos um estudo na Anfávia que mediu como será o mercado brasileiro, né, até 2040, portanto, nos próximos 15 anos. E a gente já sabe que no que diz respeito a veículos leves, né, os automóveis, nós vamos ter mais de 80% dos veículos emplacados em 2040 terão algum nível de eletrificação. Pode ser o veículo puramente elétrico, que a gente chama no nosso jargão do setor BEVs, mas pode ser aquele de carregar também, o plug-in, pode ser o híbrido, né, que faz, né, por frenagem regenerativa a sua própria energia, algum nível de eletrificação. Então, mais de 80%. Então, de verdade, para os automóveis, a eletrificação veio. Não sabemos ainda se há plena eletrificação, até porque isso depende muito dos mercados. Países de renda média, renda baixa, tendem a ter uma velocidade menor de adaptação e de introdução dessas tecnologias, né? Isso é diferente nos países com renda mais alta. Níveis, né, eventuais de incentivos ao consumidor e ao produtor também são diferentes. Então, nós entendemos na Anfávia, nós costumamos dizer que nós não somos elétricos, mas nós somos ecléticos. Por quê? Porque o papel do setor é apostar em todas as tecnologias e não apenas em um campo, né? Nós temos que ter uma neutralidade tecnológica, porque cada empresa escolhe a sua devida estratégia. Então, eu diria que nós já temos um marco, né? Nos próximos 15 anos, a eletrificação em geral, qualquer nível dela, vai crescer no Brasil. Isso vai acontecer também no segmento de caminhões, mas não no mesmo ritmo. A eletrificação vai acontecer, mas a eletrificação é muito mais lenta, né? Nós falamos no Brasil em que longas distâncias, né, mais de 1.000 quilômetros, por exemplo. Então você tem que ter baterias que consigam fazer, né, o que hoje os combustíveis fósseis fazem com a autonomia do veículo. Mas num veículo pesado, num caminhão, quando você adiciona peso numa bateria, você pode estar tirando a carga. Então, são cálculos diferentes, mesmo, né? Híbrido. Exatamente. Mas lá, por exemplo, a gente pode crescer, ainda tem chance, tem várias empresas nossas desenvolvendo motores a propulsão só com biodiesel, temos HVO também, são outras formas, né, gás também, então tem outras formas, não apenas a eletrificação, quando se trata de caminhões, que também vem por aí. Então, eu diria que o novo mundo, né, nos próximos 15 anos, vai ser muito mais eclético em termos de formas de propulsão do que é hoje. Esses 80% em 2040, é possível dizer se isso vai estar acima ou abaixo da média mundial? Eu tenho esses números, mas vai estar em linha com a expectativa mundial. Agora, o que nós temos hoje de referência é o mercado europeu, o mercado americano e a China, que tem níveis, por exemplo, de renda superiores aos nossos, talvez a China não, mas que a eletrificação vai se dar antes. Então, em 2040 nós vamos estar com esse nível, mas eles já terão atingido esse nível antes de nós, porque lá o ritmo é outro. Mas olha, isso também, o que eu costumo dizer é que a gente vive num mundo de muita incerteza, que a gente tem que aprender a ser resiliente. Também não é certo. Por quê? Porque também começa a ser discutido na Europa os mandatos, né? Mas na Europa tinha um mandato que até 2030, tem um mandato que até 2035
a comercialização é de veículos elétricos. Começa a se discutir a viabilidade de se postergar de 2035 para alguma outra data. Então, existe hoje uma regra, mas que pode ser alterada também. Então, isso tudo vai fazer com que a gente tenha uma conformação diferente do mercado, e eu acredito que em padrões, né, do que a gente pode ter no Brasil, semelhantes no Brasil, talvez com ritmo menor, aí eles atingindo antes de nós. Como é atualmente, quer dizer, 80% é 2040. Atualmente, os carros com algum nível de eletrificação são quanto do consumo e da produção brasileira? Olha, o que eu posso te afirmar é assim, nós temos hoje uma frota de 45 milhões de veículos de automóveis. Eu já falei que 2,5 milhões é de caminhões, mas de 45 milhões de automóveis. O Brasil tem uma peculiaridade que eu acho que em ano de COP é muito importante a gente dizer. Mais de 80%, talvez 85% dos veículos vendidos no Brasil, eles são flex. E quando é flex, nenhum país do mundo tem na composição da gasolina, dos 27 mil lá, etanol também, dos 27%. Então, eu acho que isso já traz uma questão de sustentabilidade importante. Então, hoje, eu te diria que nossa frota, ela já é muito mais limpa do que a maioria dos países, só pelo componente do etanol, do flex. Quando eu trato, do mercado, o que nós temos hoje é basicamente algo em torno de 18, 19 mil veículos por mês eletrificados sendo emplacados. É bem pouco. O que perfaz algo em torno de 10%. Então, 1 em cada 10 veículos hoje emplacados no país são essas as novas tecnologias. Mas com um viés, uma tendência de aumentar, claro. Porque também nós temos um consumidor que hoje é muito mais consciente do ponto de vista ambiental, gosta de novas tecnologias. Então, a tendência é que aumente também, mas hoje é 1 em cada 10 veículos emplacados com essas novas tecnologias. Incluindo os híbridos, não? Híbridos, os híbridos plug-in e os elétricos puros. Perfeito. Igor Calvé, tem algo que não tenha sido perguntado aqui que o senhor gostaria de complementar? Não, tudo certo. Muito obrigado pelas suas perguntas, espero ter ajudado. Muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 27 de maio de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.